a mágoa tem um preço. Claro que sim, Diogo. Obviamente que a mágoa tem um preço e obviamente que ninguém quer esse preço. E hoje é isso que vamos aqui dar sugestões para que a mágoa, o não perdoar, todos esses sentimentos sejam um bocadinho mais ultrapassados de uma forma fácil e que possamos ter uma vida um bocadinho mais leve, mas obviamente que é preço. Não é? Sim, o preço muito caro, não é? E às vezes nós até desprezamos o preço que a mágoa e o ressentimento e o rancor têm em nós. E se calhar temos uma vida A, B ou C, ou temos aquela emoção reprimida, ou temos aquelas questões que acontecem na nossa vida e dizemos, pá, quando é que isto está-me a acontecer? Porque é que eu estou a ter essas experiências? Eu, obviamente não estou a generalizar, claro que poderá haver outros fatores inerentes a isto, mas se calhar, por exemplo, olha, vamos pegar na questão do relacionamento, que ilustra muito, muito rapidamente. Se calhar eu continuo a ter mágoa daquele relacionamento que aconteceu no meu primeiro relacionamento e hoje continuo a ter relacionamentos que estão ali a reencenar aquelas mesmas situações idênticas com outras personagens, com outras figuras, mas aquela mágoa continua ali, não é? E eu não lido, eu não quero, eu não mexo, ai não, não sei o quê. E aquilo vai-me continuando a gerar situações para a nossa vida, recorrentes e cíclicas. Isto, relacionamentos é uma, podemos falar da profissão, podemos falar da vida familiar, podemos falar connosco próprios, que são extremamente nocivas, não é? Acabam por corroer-nos por dentro, Gabriel. Claro que sim. Ou seja, se nós continuarmos a vibrar nesse tipo de vibração, é isso que vamos atrair. E muitas das vezes as pessoas dizem, e tal, mas eu até agora tinha um relacionamento diferente, mas acaba sempre por bater no mesmo. Obviamente, porque as coisas não estão tratadas, não estão perdoadas, não estão ressignificadas, então lá está, aquela energia está ali à volta. E porquê? Porque acima de tudo nós criamos o quê? Miasmas e criarmos ali situações energéticas que nos estão, de certa forma, a aprisionar ao passado. E isso não é o que se quer. As pessoas sabem isso, mas é preciso as pessoas terem esta noção que estão a ficar presas ao passado. Então é preciso libertar, ter uma nova consciência, pensar de forma diferente, libertação energética e espiritual, muito mental e emocional, obviamente. Porquê? Porque isto é importante, se calhar, para todos os que nos estão a ouvir, perceberem aquilo que estão a sentir neste momento, que é o quê? Se uma pessoa sofre de ansiedade, se uma pessoa tem insónias, imensa tensão muscular, tudo isso são somatizações de não se conseguir perdoar situações do passado. E então uma pessoa não consegue dormir, tem palpitações, tem todas estas coisas. Isto está ligado ao processo de perdão. Então, vamos perdoar e libertar, porque é importante isso acontecer, para que o nosso corpo possa ter uma saúde melhor. Isto é importante para as pessoas perceberem. Claro, sem dúvida. E vale a pena aqui, se calhar, deixamos aqui um ponto que é descartando todas as condições médicas, não é? Às vezes aquela pessoa tem aquela condição que faz todos os exames, faz todas as pesquisas e não encontra um fundamento para aquilo. Então, quando nós descartamos tudo aquilo físico, pensamos, epá, se calhar há aquela, ok, já descartei tudo e continuo com a mesma questão, então há qualquer coisa que está a gerar-me isto, não é? Nós nascemos para ser felizes e estarmos bem, estarmos harmónicos e serenos e alegres e tudo mais. Então, quando descartamos tudo o físico e continuamos com as mesmas questões, procuramos todo o apoio médico, todos os exames e continuamos com as mesmas questões, então é isso. Às vezes é muito bom nós colocarmos essa questão na nossa cabeça. Será que faz sentido eu ir lá atrás? Porque a dor não tem tempo, não é? A dor pode ter acontecido lá, quando nós nascemos, ou lá, depois na nossa infância, ou no momento mais da adolescência, ou posterior, e ela continuar exatamente a doer da mesma maneira quando nós temos 20, 30, 40, 50, 100 anos. Exatamente. Então a dor é temporal, as mágoas são temporais. E é isso que nós, se calhar, vemos aqui neste tempo linear e pensamos, aquilo já passou, já está lá arrumado. Não, pessoal, não mesmo, não é? Não mesmo. É aquilo que as coisas que tu viveste lá e que tu deixaste desarrumadas continuam atrás de ti, que não é uma mochila, não é? Parece uma bagagem que anda atrás de nós. Exatamente. E essas mochilas têm um peso muito grande, que é a somatização de tudo isto que eu acabei de falar. Estes sentimentos, estas sensações, porque lá está, se uma pessoa é saudável, se não tem estas características, não tem diagnósticos médicos, mas tem estas sensações todas de ansiedade, de dor muscular e tudo isso, isto é as mochilas. São extremamente pesadas. E é preciso então libertar, tirar fora. Mas custa. E nem toda a gente quer fazer isso. Mas é importante fazer. Ok?
O primeiro passo é isso, é se calhar dizer, ok, então e fixe. Como é que eu faço isso? Não é? Eu acho que a primeira parte importante é consciência, não é? Nós temos que ganhar consciência. Às vezes, eu aqui, porque eu vou fazer aqui um reparo a mim próprio. Não quer dizer que nós tenhamos que ir lá atrás, fazer lá e lá. Agora, dizer, não, eu quero me libertar. Eu posso não saber exatamente o que aconteceu, mas eu sei que tenho aqui esta emoção presa, ou esta situação, ou esta mágoa. Então, eu quero criar a condição, a situação, o movimento de cura. E hoje em dia existem muitas coisas que nós já vamos partilhar a seguir, algumas disponíveis, que nós podemos fazer rapidamente, ou frequentemente, melhor dizendo, mas é preciso que a pessoa queira movimento. Porque quantas e quantas e quantas pessoas te dizem assim, ok, tens aqui uma porta, tens aqui uma solução para te libertares, e a pessoa está tão apagada naquela história, naquela narrativa, naquele conto, naquele pesadelo, que ela depois não se quer libertar, não é, Gabriela? Claro que sim, claro que sim. Nós vemos muito isso em terapias. ah, Tem a como tu acabaste de dizer. É mesmo se a pessoa quer libertar isso tudo, mas às vezes chega ali naquele momento e hum, não é fácil. Porque dói libertar, porque pensamos na dor, pensamos no sofrimento que aquilo foi que nos trouxe. ah, mas é preciso, quando a pessoa pensa e percebe e que dá aquela espécie pelo salto quântico mental, dizer assim, epá, é agora sim, percebi. Porque às vezes não são as psicoterapias que vão ajudar, é o processo interno da pessoa. Quer dizer assim, ok, agora sim, eu percebi. E quando essa ficha cai, aí a vontade de perdoar acontece. E é preciso as pessoas terem força de vontade para isso acontecer. Querer perdoar. Porque uma pessoa diz, sim, eu vou perdoar, eu me perdoo, porque eu até sou uma boa pessoa, eu acho que consigo perdoar, eu perdoo este, perdoo aquele. E a nós, que é o mais importante. Nós temos que nos perdoar a nós, acima de tudo. Quando nós nos perdoamos, o resto vem por acréscimo. Porque quando nos perdoamos, nós amamos-nos de melhor forma, amamos-nos muito mais. Portanto, é isso mesmo. Perdoar é preciso ter vontade para o fazer. E quando se tem, as coisas conseguem-se. Nem mais, Gabriela. E tu falaste assim, de vários níveis, que é perdoar o outro, perdoar a nós, e depois também provavelmente vais falar sobre a questão da dançalidade, mas também é importante perdoarmos é vários níveis, não é? Dentro de nós mesmos, porque eu posso, alguém me faz um dano, alguém me magoa, e diz, ai, perdoo-te, dou a mão, passou bem, estamos tranquilos. Mas dentro da minha cabeça estou a dizer, odeio-te, bandido, magoaste-me. Então aquilo que passou bem é falso, não é? Aquilo, estás desculpado. É mentira, não é? Então essa desculpa não está a seguir, nem sequer está a sair da cabeça. Então nós às vezes podemos dizer o produto intelectualmente, ok, eu sei que tu não fizeste por mal e tu estás, mas intelectualmente, mas o meu coração continua magoado, não é? Então trazer esse perdão a vários níveis, de soltar de tudo aquilo que nos compõe, de soltar às vezes as nossas células, soltar o nosso corpo, soltar das nossas emoções, soltar da nossa mente, não é? Admitirmos, se calhar fomos, ainda de manhã estava esta frase, se nós não trouxemos a responsabilidade para nós também não temos a solução em nós, não é? Se eu não sei assim, ok, a Gabriela fez-me alguma coisa que eu não gostei, mas se calhar quem estava iludido fui eu, então não tem nada a ver com ela, foi a minha percepção dela, a minha construção, aquilo que eu achava que ela era, o que não era, é que me fez acreditar que ela agiu de uma forma, ela agiu de outra, e eu, bandida, desiludiste-me, não é? Então, se eu não colocar deste lado da responsabilidade, dizer, não, eu é que se calhar me iludi. Então eu tenho que perdoar a mim, tenho que soltar desta energia, de olhar para o meu passado, do que se acontecer alguma coisa idêntica, e fazer o meu processo na linha do tempo. Então parece que as coisas nós perdamos de garganta para fora, da boca para fora, costuma dizer, não é? Mas esse perdão não encaixa, não vai soltar aquilo que está preso no nosso coração. Sim. Mesmo. É o que tu disseste, é fundamental e muito importante, que é o processo da reforma como nós vemos as coisas. Porque muitas das vezes, quem nos agride de uma forma emocional, digamos assim, ah, se calhar até não está a fazer isso dessa forma. E nós é que percepcionamos dessa forma. Então, temos que perceber disso. Nós temos que ver as coisas não de uma forma sempre de retranca, não é? Tipo, é isso e tal. Temos que ver as coisas com abrangência, com espiritualidade, com leveza de alma, para não criar também sempre ali atritos com este, com aquele outro. Que isso, obviamente, é um sinal de que nós não estamos bem connosco. Existem turbilhões emocionais dentro de nós que depois olhamos para o outro e achamos que o que está a acontecer, na verdade,
é o espelho do nosso interior, não é? Portanto, o que estavas a dizer é fabuloso e fundamental, e mesmo isso. Portanto, vamos ah, ser mais leves e conseguir perdoar de forma emocional sempre e mental, porque a gente diz de boca para fora e muitas das vezes fica lá dentro. E isso é o mais difícil de sair, de facto. Exatamente. E claro que há situações muito complexas. Sempre que nós falamos desta questão de perdão, aparece sempre aquela pessoa que tem uma história do Arco da Velha, não é? Coisas muito densas que existem. Eu ia dizer infelizmente, mas depende da perspectiva, mas para mim, infelizmente, não é? Situações de abuso, de menores, de coisas bem drásticas, coisas difíceis, não é? Violações, etc, etc. E agressões físicas e verbais e tudo mais. E claro que continua a ser mau, não é? Nós não estamos aqui a passar a adoçar a coisa. Isso não é fixe, não é? Então, acho que todos nós, com os 5 litros bem aferidos, do ponto de vista de terrenos, aqui de pessoas encarnadas, vamos dizer, não, essa questão não é boa, né? É mais valia ter expressado o amor. Mas uma das coisas que continua a fazer permanecer essa dor é quando a pessoa não perdoa, ou não se solta, ou não se liberta, vamos pensar assim. Porque se me acontecer alguma coisa desse tipo lá quando eu era criança e eu continuo a manter, eu conheci, e vocês podem se rir, mas é verdade, eu conheci, e até pode ser o caso de alguém que nos esteja a ouvir. Eu conheci uma senhora há relativamente pouco tempo que ela tinha o caderno das dores. Então ela tinha um caderno desde a infância com as dores todas escritas. Pois, Então, eu quem acho que isso é caderna, pronto, nós podemos dizer, é horrível, mas se calhar nós carregamos aquele caderno dentro do nosso coração, não é? Nós temos aquele caderno, em vez de estar ali na folha, tem aquele caderno dentro do meu coração, ou dentro das minhas células, ou dentro da minha mente. claro. Ou seja, não é um caderno materializado em que nós temos ali no tempo e no espaço o caderno sempre connosco, mas vai na boca, tal como estávamos a me dizer, é o mais certo. Todos nós temos esse caderno aqui dentro e o nosso subconsciente é perito em saber ir buscar na folha tal, no parágrafo tal, dizer é isto, é aquilo, é pouco. É verdade, é verdade. E agora tem que te dizer assim: olha, tu chega aí, olha, sou tudo do caderno. Ai não, o meu caderno é tão bonito, não, nunca na vida eu me soltar do meu caderno. Agora, soltar este caderno é um sinal de amor próprio. Exatamente. Mais do que amor próprio, é a pessoa querer amar para a frente, a dizer assim, eu Mas quero isso, me libertar. Às vezes as pessoas não se querem libertar. Preferem ficar ali naquela dor. E é possível libertar. E muitas das vezes as pessoas atraem as coisas cada vez mais para eles porque pronto, não fazem os seus processos, não é? olha, Portanto, já que tens o teu caderno com folhas brancas, espera aí que eu vou-te mandar mais uns problemas para cima para continuar a escrever. Estou a brincar, obviamente. Gabriela, e quem está a nos ouvir aqui, quem está connosco, ok, já percebeu que tem aquele drama, aquele dor, aquela mágoa, aquele rancor, e já percebeu, ok, eu já percebi que a minha vida tem que andar para a frente, tem que ser mais, eu mereço melhor. Tu querias partilhar algum ou outro exemplo, ou exercício ou prática que a pessoa possa fazer no seu dia a dia de uma forma simples, que depois também gostaria de partilhar um ou dois, onde possamos começar a caminhar esse trajeto e se calhar vale a pena destacar isto. Há dores que não se curam à primeira. claro, obviamente que não. Os processos de perdão, digamos assim, eles são diários. Uma pessoa tem que fazer esse processo de uma forma muito diária e não é andar aí com a bandeira estiada a dizer eu estou a tentar perdoar, olha, ou estou aqui, vou colar e para com isto. Não. É o processo interno, constantemente interno. E a pessoa tem que realmente fazer isso todos os dias. É como ter higiene pessoal, física, que é para ter a higiene mental, emocional e espiritual também. Portanto, é preciso todos os dias dizer, ok, eu estou melhor. Eu estou a conseguir perdoar-me. Perdoar-me, porque o perdoar me perdoa tudo, o resto. E isso, se houver este estilo de frases internas para connosco, é muito importante, porque isso vai começar a mudar, de certa forma, a memória celular de todo o nosso caderninho, tal como estavas a dizer, que é importante. Ou seja, vamos lá mudar os parágrafos, ou então vamos apagar, ou vamos simplesmente queimar. Então, se fizermos isso de forma mental e emocional, isso também era muito importante. Temos a capacidade de perceber que podemos melhorar. E se queremos melhorar, é fazer esse processo todos os dias. Poder pode ser, por exemplo, inspirar suavemente e expirar com muita força para fora. Eu estou a perdoar. Eu não quero isto. Sai, sai, sai.
fazer mesmo o próprio gesto, isto nós estamos a dar comandos mesmo ao nosso próprio corpo físico, o nosso cérebro está a compreender e todo o nosso ser multidimensional está a trabalhar nesse momento. Então, neste gesto de, aqui na zona do cardíaco, de dizer sai, eu perdoo-me, sai, eu não quero isto para mim, porque eu sou amor, eu sou luz, eu sou o divino, portanto, eu consigo perdoar e eu estou a conseguir, porque eu consigo. Ou seja, dar estas afirmações é fundamental. Acho que é. E por acaso, sabes que eu já apanhei muitas coisas muito loucas. E há pessoas que estão a vida e provavelmente estão a pensar assim: ok, eu vou tirar este de mim e vou deixar aonde? Há pessoas um bocadinho intelectuais que gostam de racionalizar. Então, eu se calhar vou complementar e corrige-me se estiver errado, Gabriela. Então, seja lá uma divindade que tu gostas, né? Se gostas de Maria, se gostas de Jesus, se gostas de divindade, se gostas da natureza, pá, todos nós temos uma divindade, acho eu, a maior parte de nós temos alguém, ou uma empatia, ou um ancestral, ou alguém que tu possa te ajudar. Então, entrega para que isso siga para diante, siga para um sítio melhor. Não é? São os. Não queria bem usar esta palavra, mas é quase como se fossem os amuletos emocionais e psíquicos que ajudam a passar estes processos. Eu confesso que, pronto, que não uso muito essa É sempre parte, a andar, não é é? sempre, é sempre andar. Mas eu acredito que provavelmente poderá estar alguém a dizer assim: e agora vou dos gajos para onde? Vai ficar aqui na minha casa, eu agora vou fazer isto aqui no. Exatamente. Então, para todas essas pessoas que têm essas dúvidas ou essas questões, é fácil, é imaginar um fogo violeta à sua frente. E que esse fogo violeta, o que é mais do que o quê? Transmutar esses processos energéticos. Então vamos tirar, sai, e pronto, e mandamos para lá. Isso já é ah, um processo, se calhar, mais fácil para todo esse tipo de pessoas que precisam de ter esses espaços mais certinhos. Os metódicos, não é? Sei que é para vocês metódicos, eu sou do vosso grupo, eu entendo-vos, nós vamos conseguir. É preciso acreditar e fazer com força. Só queria também deixar essa da outra dica, que eu acho que é muito importante destacar, que aqui a Alice Silva, que também está connosco, minha mãe, acabou de lançar no YouTube, Alice Aurora Borges, vocês rapidamente vão encontrar um vídeo sobre a meditação da criança interior, que é um vídeo curto, 7 minutos, onde vocês podem colocar o vídeo todos os dias no YouTube, num momento confortável, e fazer aquele processo, aquela meditação guiada, não é? Eu estou a dar este exemplo, porque conheço a fonte, sei a energia que está ali, sei qual é a intenção, mas poderão encontrar outras soluções, ou outras meditações, ou outros professores de meditação, etc., que vos guiem nesse sentido. Mas a ideia é essa, seja o que for, coloquem qualquer coisa na vossa vida que vos solte, não é? Progressivamente. E eu só queria acabar aqui também destacando uma coisa. Às vezes nós dizemos, eu quero me soltar disto, e colocamos a fazer práticas ou atividades que nos complicam mais a vida. Não é? Olha, para fazer isto, vais ter que fazer isto, e depois vais ter que fazer aquilo. Então, se nós estamos num movimento de soltar, se calhar era bom que seja uma coisa simples, não é? Leve, descontraída. Não é? Se fica mais complicado de soltar do que manter, então é provável que não tenhamos tanto interesse em fazer esse movimento. Então, pequenas coisas, como a Gabriela disse, respirações, pequenas meditações, pequenos movimentos, aquelas cartas, aqueles papéis que se queimam, escrevem e queimam. Qualquer coisa, exercícios simples, mas sobretudo soltar, não é? Soltar, soltar, soltar é o mais importante. Claro que sim. Aos pouquinhos, dia a dia, porque não é de um dia para o outro, não é? E o perdoar e todas estas situações, temos de perceber que não é para absolver o outro, mas sim para libertar o nosso ser.